Saber primeiro aqui, ó. Corta pro Memphis de Carioca. Memphis de pé. Eu tô na brisa, mano. Você tá... Tá louco, mano. Tá louco, mano. Vitrine. O senhor criticou... Só veio na minha cabeça. Vitrine, irmão. Baladinha. Quer ir pra baladinha hoje? Eu levo você. Eu quero ir, não. Eu vou, irmão. O Memphis de pé. Ó, o senhor criticou como torcedor... Muito. Me dá a bola aí. Faltou uma coisa. O senhor criticou como torcedor... Você vai subir. Não, já que você... Por que você não faz aqui, ó? Ó, Eu duvido você fazer isso aqui, ó. Eu duvido você vir aqui, ó. Hã? Você já não tem idade pra essas coisas. Você não tem equilíbrio, né, tiozinho? Você já tá gordinho. Eu te seguro, vai. Sobe na bola e elogia o Memphis, tá? Vamos lá, eu vou segurar aqui pra você, vai. Sobe, sobe. Aê, pronto. Sem pisar no meu pé, mano. Aê, pronto. Beleza, agora... Guilherme, pega meu back aí, tá louco, maluco! Tá louco! Tem nos caras! Não me solta, pô! Esse cara tá maluco hoje. Marcelinho Carioca, o senhor criticou semana passada, senta e diminui a intensidade. Tá cobrindo, vamos ver. É vitrine! Vitrine! 3x0 nos caras! Tá muito feliz, ó. Não me colocaram no personagem, eu vou até o final. Você vai até o final? Cansei. Então eu quero saber o seguinte. O senhor gostou da atuação de Memphis Depay e Corinthians Paulista hoje, lá no Allianz Parque, na presença de Abel Ferreira, o cara que você tanto gosta? Qual foi o diferencial e o que foi mais importante e crucial, além dos 2 gols, claro, nessa vitória do Corinthians para neutralizar Abel Ferreira e seu time dentro de casa? Deixando o Beck de lado e o Memphis Depay voltando a ser o pé de anjo. Pé de anjo que criticou muito, pé de anjo que cornetou, pé de anjo que explicou como deveria se comportar e deu certo, irmão. Exatamente. O Corinthians hoje foi com a postura aquele que quer passar, aquele que quer vencer. O Palmeiras totalmente nervoso. A expulsão do Aníbal prejudicou totalmente, né, a equipe palmeirense. E o Memphis não vinha jogando. Eu tentei algumas jogadas ali, mas não consegui. Senti a panturrilha. A panturrilha não, a parte posterior da coxa direita. Mas aí entrou o Romero no meu lugar. O time foi bem. O Coringão mostrou melhorou o que é jogar um derby, que é uma final pra gente. E aí tá todo mundo liberado pra sair. Vai pra vitrine geral. Eu vou chegar por último, porque eu entro por último em campo. Eu sou estrela, entendeu? Eu vou chegar na balada arrasando com meu segurança Guina e meu back na mão. Back na mão. Souzinha. Oi. A gente não tá nessa mesma alegria, mas o senhor tem acertado grandes palpites. Os dois, cara. Não, mas eu tô... Cara, tão Você triste. acertou que o Palmeiras... Até agora, você tá acertando aqui. Não ganhou o Paulista. Palmeiras eliminado da Copa do Brasil. não vai ganhar a Libertadores. Não vai ganhar a Libertadores. Você falou Não que o Palmeiras não ganhou o ganha nada Mundial. esse ano. Não Não ganhou o ganhou o Mundial. Mundial. Já perdeu 3 títulos. Isso. 3 chances reais de ser campeão, perdeu 3 oportunidades. Resta agora Libertadores e Copa do Brasil. E eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que o Palmeiras esse ano Não ganha nada. Nada. Você tava falando aqui nos bastidores que o Palmeiras não tava jogando nada. Mas não tá jogando nada. Principalmente Essa é a no realidade. segundo tempo, né, Souzinho? Cara, desde o Campeonato Paulista, o único jogo, quando se lembra de grande jogo do Palmeiras, foi contra o São Bernardo, que eu até me perdi semana passada, né? Se era São Bernardo, Santo André, achei que era Santo André, São Bernardo. Que a galera te infernizou. Não infernizou nada. É um erro, né? Desculpa para os professores de... Não, pra galera do ABC. Fala. do ABC. Mas o Palmeiras não vem feito grandes jogos. Não tem feito grandes jogos. O único jogo que fez foi pelo Paulista. No campeonato do Mundial também não jogou nada. O Abel chora. Ninguém pode criticar o jogador dele. A gente critica porque ele não tá vendo futebol, pô. Os caras gastou $500 milhão. Sabe o que é isso? Não, nunca tive. Eu também nunca tive, mas eu acho que é dinheiro pra caramba. Ah, deve ser. Se eu tivesse, não gastaria nesses jogadores que o Palmeiras contratou. Entendeu? Por isso que a gente tem criticado, por isso que a gente tem falado, porque tem time pra isso. Pô, Felipe Anderson, esse Sousa aí, que era reserva lá num time que eu não sei falar o nome. Vitor Egg, que é o Tigrinho, que não faz gol e fez 2 grandes jogos contra o Corinthians. Mas o que adiantou? Saiu fora. Mas o Palmeiras não tava um pouco nervoso demais pra chegar no começo do jogo ali, logo no princípio ali, do nada o cara me dá uma cabeça... Toma! Como se uma não tivesse cabeçada, VAR, né? como se não tivesse câmera, como se não tivesse... Meu Deus, que maturidade. Maturidade. O time entrou desconcentrado, você achou? Eu acho, respeito, cara. que burrice. Burrice. Eu não vi
uma vez o Hugo fazer uma defesa no segundo tempo. Um time que precisa fazer gol, desculpa. Se o time quer ganhar, você tem que ter a oportunidade de fazer gols. Mentalmente, a equipe do Palmeiras, ela produziu muito pouco. Mas tem que ter alguém pra falar. Você não pode sair. Essa foi uma grande diferença do Corinthians pro Palmeiras no jogo. Né? O time do Corinthians foi perfeitamente mentalmente e o Palmeiras já não. Porque veio aquela informação, tá acontecendo, ninguém do Palmeiras vai falar. Não. Tem obrigação. Tem que ter alguém com a cabeça fria, tem que ter alguém com a tranquilidade. E o Gustavo Gomes mostrou que ele é mais que um grande jogador. Ele é uma grande pessoa, por isso ele é capitão, por isso ele está tanto tempo aqui, capitão da seleção do Paraguai. Falou com tranquilidade e principalmente dizendo, não dá para fazer uma análise agora. Temos que conversar, ver o que aconteceu e focar, porque nós estamos brigando pelo Campeonato Brasileiro, estamos brigando pela Libertadores. Perdeu para uma grande equipe e que também, mentalmente, a equipe do Palmeiras, ela produziu muito pouco. E o jogador do Corinthians foi muito bem também. Gustavo Henrique, maravilhoso. O Gustavo Henrique não tinha a empolgação desnecessária, porque fez o gol, então pode até ser considerado o gol da classificação, o terceiro gol, que somou o placar de 3-0, mas ele, quando falou, na tranquilidade e na mentalidade. Me parece que foi... Essa foi uma grande diferença do Corinthians para o Palmeiras no jogo. Acho que o Dorival Júnior ele foi muito mais eficaz em relação a isso, em relação a você ganhar o jogo de 1-0, você jogar na casa do seu adversário, com a sua torcida, e a gente não pode entrar nisso para não ter ninguém expulso. E foi o que aconteceu. Né? O time do Corinthians foi perfeitamente mentalmente e o Palmeiras já não. Para você, Neto, Corinthians jogou bem e mereceu a classificação? Eu acho que os dois jogos que o Dorival Júnior fez taticamente, ele arregaçou com o Abel nesse sentido mental. Eu acho que ele conseguiu fazer o Mateuzinho ficar de lateral, o Matheus Bidu foi pra frente e fez o gol, os três volantes que ele colocou, que é o losango, né? E aí o Garro jogou muito hoje, eu acho que... Vou desenhar pra você, Não, que dos dois aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui... É o meio campo tem do um Corinthians. cara aqui e tem um cara aqui, ó. E fez esse losango aí, ganhou os dois jogos, fez 3 gols. Eu não vi uma vez o Hugo fazer uma defesa no segundo tempo. Um time que precisa fazer gol, desculpa. Verdade. Se o time quer ganhar, você tem que ter a oportunidade de fazer gols. Qual foi a defesa que o Hugo fez? O Corinthians foi superior. Muito. O Corinthians foi superior. A brincadeira do Losango com ele. O Losango, porque ele joga com um volante com 2 e com o Garro na frente. Isso. Então tem 2 volantes, tem um mais atrasado. Então fica aqui uma bolinha aqui, fica 2 bolinhas aqui, uma bolinha aqui, e ele diz que é o Losango, e você tá careca de saber disso. Não, fiquei sabendo agora. Tá bom. Quarta-feira passada. Não, que você falou semana passada pra nós, Você falou que eu essa estudei, semana. você não estudei que você falou? Aí fui saber que Você sossega. Pior que ele põe da mãe vai falar isso um monte. Olha, vamos fazer uma coisa? Vamos ver os melhores momentos? Bora. Os melhores momentos com a reação de vocês, né? Tá. Se a câmera conseguir te pegar, né, Neto? É que eu fico de pé, né? Ali, ó. O Marcão preocupado. Eu só fiquei... A imagem, a sua imagem, Marcão, ela me vende o que foi o jogo. Um ídolo do Palmeiras, um grande torcedor do Palmeiras, mas um grande, profundo conhecedor de futebol, um grande vencedor, vendo que a coisa não tá boa. Não tá boa, não tá passando por um bom momento. É como aquilo que eu te falei, o ataque tá devendo, a gente não vem jogando bem esse ano, né? Eu acho que a cobrança do torcedor com o Abel e com a diretoria é por isso, porque negociou grandes jogadores e não conseguiu trazer reposição, um quebrador de linha. O Palmeiras 500 não tem. milhões, né? Então gastou muito dinheiro e o time não tá jogando bem como a torcida espera, né? E como eu acho que a cobrança em cima do Abel é sobre isso aí, porque ele participa da renovação, da contratação de jogadores e os jogadores que ele pediu não estão trazendo muito resultado. É o espírito dos dois, mas vão dizer, mas o Neto é mais agitado. O Marcão é uma das pessoas mais bem-humoradas, brincalhão, que a gente conhece, gente boa demais. Então, para ele ficar ali com aquela expressão, ele estava sentindo realmente que a coisa não está boa. Porque alguns vão dizer, o goleiro é frio é nada, vai pro gol para ver se dá para ficar frio lá embaixo. Vontade de dar uma xingada, né? Não dá para dividir, só dá. E o Neto ali, agitado,
Você faz os lances com o braço assim, É porque assim, às vezes. É cruzamento que você quando quer? você comenta o jogo, quando você fica olhando o jogo. Olha lá você lá, lá você lá. Esse foi na hora do gol. Olha lá. Mas assim, quando você comenta o jogo, você fica, tipo, apontando que o cara tem que sair de um lado. Quando você faz tudo de tubo, você só vê a televisão. É. Quando você tá num campo... É completamente diferente. Da altura que a gente tá aqui ainda. Então você vê o cara passando, o outro passando, aí você vê o cara, então você fica falando, passa pra lá. E isso não vai acontecer, porque ninguém escuta isso, né? Eu não sei se eu fosse técnico, se eu não ia assistir numa cabine um pouco mais Não alta. tenho dúvida disso. Conversando com o cara. Porque Daqui, né, Galvão? Não, olha só, o que se vê aqui, tudo que se vê aqui, e a gente ainda tem os monitores para ver de perto. Talvez o auxiliar ficar em cima. O auxiliar, muita gente faz isso. Seria... O auxiliar fica em cima. Que é muito mais fácil de ver o jogo, né? Para falar alguma coisa. Para terminar, eu queria dizer o seguinte. Dizem, reza a lenda, que os 2 melhores times do Brasil, os times com melhor elenco, com mais capacidade, seriam Flamengo e Palmeiras. Os 2 caíram nas oitavas de final. O Cruzeiro, que está na briga do campeonato, com o número de pontos empatados, o Flamengo empatou 0x0 no primeiro jogo em casa. Tem pedreira amanhã. Copa América é diferente, amigo. Copa do Brasil é diferente. É mata-mata, é diferente. Até porque muitos clubes pequenos foram campeões. O Criciúma, com o Filipão, o Santo André, Paulista de Jundiaí. É porque a Copa do Brasil é esse tipo de jogo. São 2 jogos e aí você se equilibra nessa parte física, técnica. E aí o Flamengo e também o Palmeiras, que são os 2 melhores elencos do Brasil, talvez não tiveram esse entendimento na parada do Mundial. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. Vamos falar dessa vitória do Timão fora de casa no Allianz Parque contra o Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. A partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir todas essas informações. Mas antes de falar desse derby inédito, vamos falar um pouquinho do mercado da bola do Timão, que continua agitado. O Corinthians sabe da necessidade de reforçar. Dorival já veio para o Corinthians sabendo que a diretoria ia dar para ele 4 reforços. Dorival pediu zagueiro, Dorival pediu lateral, Dorival pediu meio campista, Dorival pediu atacante, tendo em vista que os atacantes do Corinthians são todos técnicos e Dorival quer agora também atacante velocista para quebrar a linha. E já no meio campo o Corinthians precisa de jogador porque o reserva imediato de Rodrigo Garro era Igor Coronado, acabou indo embora, então o Corinthians hoje não tem um reserva imediato aí de Rodrigo Garro. Corinthians tá acertando aí a contratação de Vitinho, mas falta aí os exames médicos. Aí, caso esses exames médicos forem aprovados, a negociação será concretizada, porque a negociação não tá difícil. Entre Corinthians e Vitinho já foi tudo acertado, até porque o jogador tá afim de vestir a camisa do Corinthians. Então, é mais um jogador que o Timão terá aí na beira de campo. O Corinthians tenta contratar também Vitor Sá e Caio Jorge. Ou seja, não são os 2. Pode ser um ou outro, mas o Timão continua negociando com esses atletas. Ricardo Esgaio, outro jogador que tem 32 anos, né? E pertence ao Sport de Portugal. Corinthians continua negociando. Então, o Coringão tá atento ao mercado da bola, tá estudando muito para fazer algumas contratações pontuais. A gente sabe que não é fácil, o mercado da bola hoje está muito inflacionado, né? Corinthians sabe dessa necessidade, porque hoje o time é um time qualificado, mas um elenco mediano. E numa competição como Copa, por exemplo, aí a Copa do Brasil, até pode jogar. Mas se tratando de um campeonato brasileiro que praticamente dura 6 meses, 7 meses, precisa de ter um elenco. Porque quando sair um jogador, vai entrar outro e não vai aí mostrar a diferença. Então a diretoria sabe disso. Fabinho Soldado, diretor executivo, está trabalhando muito. Diz ele que todos os dias, até tarde da noite, conversa com o jogador, conversa com o outro. E se o Corinthians conseguir aí mesmo, só falta agora os exames médicos. Se os exames médicos forem aprovados,
O Corinthians vai acertar com um belíssimo jogador. O Vitinho joga muito pelas beiradas e vai ajudar o Corinthians, vai fortalecer o Corinthians muito. Então, Corinthians tem até dia 2 de setembro para fazer as contratações e qualificar esse elenco. O time do Corinthians é um time bom, mas não é um elenco bom. Gente, o que vocês acham aí de Vitinho? Vocês acham o nome forte, o nome aí que vai trazer qualidade pro Corinthians? Qual que é a opinião de vocês? Uso espaço aqui para vocês deixar seu comentário, deixa o like também. Agora, vamos mudar de assunto, vamos falar aí do jogo, vamos falar do derby, né? Sobre o jogo ontem no Allianz Parque, né? O Corinthians acabou vencendo o Palmeiras por 2-0. Memphis Depay, Carrillo e José Martínez acabaram preocupando a torcida do Corinthians porque saíram de campo todos machucados. E hoje eles vão passar por exames para saber aí, com mais detalhe a gravidade da lesão, né? Então, pode ser lesão de grau 1, grau médio, grau 2, grau 3, né? Dependendo do grau, o jogador tem que ficar fora aí 30, 40 dias, mas vamos torcer para que não seja nada grave. O Corinthians acabou eliminando o Palmeiras de forma até fácil. Achei fácil, porque esperávamos um jogo muito mais duro. Até o treino do Corinthians, né, foi pegado na terça-feira, né? O último treino de preparação para enfrentar o Palmeiras. Houve uma discussão entre Memphis Depay e Félix Torres. Segundo as informações, se a turma do Deixa Disso não chegasse, ia partir por via de fato. Mas não houve via de fato. Foi mesmo uma discussão acalorada. Então mostrou aí a vontade do Corinthians. Esse time do Corinthians, na minha opinião, é um time copeiro. Mas tem prazo de validade. Por que tem prazo de validade? Por causa da idade. É um time que tem muitos jogadores acima de 30 anos. E jogador acima de 30 anos, ele se lesiona muito, começa a dar lesão, e aí pode acabar prejudicando, ficando fora do jogo. Dorival Júnior sabe jogar a competição chamada Copa. Cara extremamente inteligente, que montou um sistema tático do Corinthians, né, nesses 2 jogos, para mim, de forma excelente, para não falar perfeito, entendeu? Martins jogou muito e acabou aí cravando a expulsão do Aníbal Moreno. O Palmeiras, que jogava em casa, tinha um apoio do seu torcedor. Quando perdeu o Aníbal Moreno, dificultou muito pro Palmeiras. Você vê que o Palmeiras girava a bola, mas praticamente não fazia nada. E o Corinthians foi se encaixando, estava muito bem ajustado na defesa. Dorival, quando chegou, foi experimentando vários jogadores e acabou encontrando o time. Porque esse time do Corinthians é um time forte, que vai dar trabalho nessa competição. O Corinthians foi bem armado, né? Dentro de um losango, né? Quando o Dorival Júnior escala um tripé, Ranieri, Carrillo, José Martínez, fechando com o losango, com o Rodrigão, fica um time taticamente muito forte, né? Difícil. Abel Ferreira levou para mim um nó tático aí do técnico Dorival Júnior. Quando Abel tirou o Vitor Roque do primeiro para o segundo tempo, eu falei, já era. Agora o Corinthians passa a ser favorito, mesmo jogando no Allianz Parque. Porque, pra mim, era o melhor em campo. Ele tava dando trabalho à defesa do Corinthians. Chamava a defesa do Corinthians pra dançar. Ia pra um lado, ia por outro. Abel, pra mim, mexeu muito mal. Abel fez substituição mal. Aníbal Moreno foi expulso. Então o Corinthians, a partir desse momento, cresceu no jogo. E, assim... O jogo na Neoquímica Arena foi um jogo muito mais disputado. Ontem, a partida que eu pensava que ia ser mais difícil que na Neoquímica Arena, foi um jogo bem mais fácil para o Corinthians. E por essa derrota, né, do Palmeiras para o Corinthians, né, acabou aí gerando uma crise entre Abel Ferreira e a torcida. Vê que a torcida criticou o trabalho de Abel e o desempenho do time do Palmeiras em campo. Você vê que de forma irônica, Abel Ferreira acabou batendo palma para a torcida quando acabou aí a torcida pegando no pé de Abel Ferreira. O Palmeiras tá tão nervoso que praticamente toda a comissão técnica do Palmeiras foi expulso. Irônico porque o Abel que é expulso, o Abel continuou na beira do campo, né? A realidade é que o Corinthians foi melhor, na minha opinião, tá? Melhor do que o Palmeiras nos 2 jogos, dentro e fora de casa. O Corinthians
apresentou aí um melhor futebol do que o Palmeiras. Porque o Corinthians entrou para jogar a Copa, o Palmeiras entrou para jogar o Brasileiro. É diferente as duas competições. O Palmeiras era favorito, né? Tem um time melhor, mais qualificado, né? E Dorival, infelizmente, vivia um momento de instabilidade no Corinthians, porque a derrota contra o São Paulo acabou abalando as estruturas aí do treinador. Dorival vinha muito pressionado e se fosse eliminado ontem para o Palmeiras, o risco de cair, ele era real. O time titular do Corinthians é um time muito bom, mas Dorival nunca conseguia, né, escalar aí todos os jogadores juntos. Sempre Dorival estava tendo problema. Vou dar um exemplo. Dorival só conseguiu escalar Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Galo Júnior no primeiro jogo do Corinthians, dia 30 de julho, na Neoquímica Arena contra o Palmeiras, né, o primeiro jogo, né, só ali. E aí até encaixar, né, porque o trio, para mim, não jogou bem, nem na Neoquímica Arena e não jogou bem também nem ontem contra o Palmeiras no Allianz Parque, né. O Memphis, no primeiro jogo, sofreu o pênalti e fez o gol, mas mais nada. Rodrigão com muita dificuldade de fazer o passe longo. Todos os passes que o Rodrigão fez, praticamente errou, né? E o Roberto, sem ritmo de jogo, nitidamente, um cara 60 dias fora do gramado, o treino é diferente. Voltou, mas estava muito perdido, estava muito sem criatividade. E ontem Yuri brigou novamente, mas não conseguiu se destacar no jogo, né? Mas o Corinthians, primeiramente, o Dorival acertou o sistema tático, facilitou a construção do Corinthians. E ontem, esses 2-0, muito merecido, passou o time que jogou melhor nos dois jogos, né? Dorival ajustou o sistema tático do Corinthians, ele começou no Corinthians dando a oportunidade aos jogadores para ver quem são os melhores, e dessa vez ele foi muito bem, e Abel Ferreira mostra aí que precisa aprender muito mais, né? E quando ele fez algumas mexidas, piorou o Palmeiras, tanto no Neoquímica Arena quanto no Allianz Parque. E a gente sabe que o Palmeiras, com esse poder financeiro que tem montado bons times. Abel tem alguns méritos, tem, mas tem mais mérito esse time que o Palmeiras montou de medalhões. Agora, esse ano 2025, o Palmeiras só de reforço gastou R$500 milhão. Então gastou dinheiro demais o Palmeiras para montar aí um time qualificado, mas o Corinthians foi muito bem nesses dois jogos. E parabéns ao Corinthians. Parabéns ao Memphis Depay. Marcelinho Carioca acabou se rendendo ao Memphis Depay, falou que podia curtir a noite, porque ganhou, tá tudo certo. E Marcelinho veio até caracterizado aí de Memphis Depay. Também o craque Neto, o Marcão, Galvão Bueno, que fizeram o jogo. O Neto estava muito feliz, o Marcão um pouco chateado, né? Mas faz parte do futebol. E parabéns ao Corinthians com essa classificação às quartas de finais da Copa do Brasil e levando uma premiação aí de 4.700.000. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like para fortalecer nosso trabalho no YouTube, entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.